Ok. Qual o título, gente? Ok. Tô esperando, tá? Júlia tá na sala. Preview. Mas agora. Vou fazer agora. Ok. Peraí, tá entrando. Say something about this video. Acho que a Júlia tá querendo entrar também depois, só pra ver. Gente, como é que eu mudo meu nome aqui nesse Zoom pelo celular, hein? Clica nas 3 bolotinhas. Preciso de sua ajuda para entrar no Facebook na live. Disconnect, meeting settings. Double clique em cima do seu nome. Onde tá o seu nome? Não, só fez maximizar. Sério? O meu dá certo. O que você fez outra vez? Eu não fiz nada. Não, você não share na minha página? Pra aparecer na minha página. Ah, quando ela já começou? Não sei. Já começou, Gi? Peraí. Não entrou live no Face ainda. Tá, daí é share? Brazil Travel Ban. Go live. 1, 2, 3. Okay, we're live on Facebook. Hello, everybody. Boa tarde, boa noite, doutoras advogadas aqui que estão reunidas conosco hoje, dia 25 de maio. Boa tarde, pessoal, para todos que estão aí nos assistindo. Hoje eu estou aqui novamente devido ao grande sucesso das nossas lives. We're live on Facebook. Hello, everybody. Boa tarde, boa noite. Oh. Ok. Desculpa, gente, deu um glitch aqui, tá? Peraí. Ok. Boa tarde, pessoal, para todos que estão aí nos assistindo. Hoje eu estou aqui novamente devido ao grande sucesso das nossas... Ok, bem. De novo, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje com as nossas advogadas devido ao grande sucesso das nossas lives anteriores, com essas grandes advogadas que estão reunidas aqui hoje para trazerem informações verídicas e confiáveis para vocês. Advogadas reunidas da costa leste a oeste dos Estados Unidos, todas licenciadas aqui nos Estados Unidos e algumas também no Brasil, para falar para vocês sobre essa nova ordem que o presidente Trump anunciou ontem. Então, ontem, gente, o Trump anunciou uma ordem com restrição de viagem para pessoas provenientes do Brasil, qualquer viajante que esteja vindo do Brasil. Nós estamos aqui hoje para falar para vocês passo a passo as consequências imigratórias que essa ordem do presidente trouxe para a nossa comunidade brasileira no Brasil. É importante ressaltar que a nossa conversa de hoje não é um aconselhamento jurídico e não substitui a sua consulta direta com o seu advogado sobre o seu caso específico. Nós vamos estar respondendo perguntas, sim, mas de uma forma genérica. No final da live, nós vamos fornecer o nosso e-mail para que vocês mandem perguntas com as suas dúvidas adicionais. Então, agora eu vou apresentar para vocês quem são as nossas queridas advogadas aqui hoje, reunidas para ajudar a nossa comunidade, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Boa tarde novamente, eu sou Gisele Ambrosio e eu estou em Los Angeles. Temos também a Andréia. Oi, eu sou a Andréia Canona, estou aqui em Miami. Eu acho que a Júlia está na sala de espera, Gisele. Ok. E também a Renata. Vamos lá. Nós temos a Bruna. Oi, Bruna. Oi, gente. Bruna Frota falando aqui de Houston, Texas. Nós temos também a doutora Izzy. A Andréia. Oi, eu sou a Andréia. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Izzy Pinho. Eu estou em Orlando, Flórida. Nós temos a Karen, doutora Karen.
Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Karen Risse, estou em San Diego, Califórnia. Nós temos a doutora Natália. Olá, pessoal. Aqui é a Natália Dixon, em Baton Rouge, Louisiana. Nós temos a doutora Flávia. Olá, pessoal. Sou a Flávia Lloyd, aqui de Irvine, Califórnia. Nós temos a doutora Jânia. Boa noite a todos. Meu nome é Jânia Braswell. Sou advogada de imigração e propriedade intelectual aqui em Aventura, Flórida. E nós temos a doutora Renata. Oi, gente, boa noite. Eu sou Renata Castro, meu escritório fica em Pompano Beach, na Flórida, e é um prazer estar aqui com todas essas mulheres fantásticas representando, que foi carinhosamente apelidado de Liga da Justiça Brasileira. Então, pessoal, nós vamos começar falando para vocês o que é essa proclamação do Trump, o que é essa ordem executiva que ele passou. Eu vou tentar fazer isso de uma forma bem simples e falar para vocês que ele colocou basicamente que brasileiros, pessoas que estejam vindo do Brasil, qualquer viajante, mesmo que seja estrangeiro, que tenha estado no Brasil nos últimos 14 dias antes da sua entrada nos Estados Unidos, antes da data que você queira entrar, você não será permitida a entrada nos Estados Unidos. Novamente, se você esteve no Brasil nos últimos 14 dias antes da sua entrada nos Estados Unidos, a sua entrada não será permitida, tá? Agora, claro que existem algumas exceções. Para falar dessas exceções, eu vou chamar a doutora Natália Dixon. Doutora Natália, quem é que está excluído dessa ordem do Trump? Ou seja, quem é que vai conseguir entrar nos Estados Unidos? Olá, pessoal, boa noite. Então, retomando aqui, quem são as pessoas que não estão sujeitas a essa ordem do presidente Trump? Essas pessoas que nós vamos falar agora, independentemente ou não de, nos últimos 14 dias, terem passado pelo Brasil ou que são cidadãos brasileiros, não se aplica essa proclamação, né, essa ordem aí do presidente Trump. Então, essas pessoas que nós vamos conversar, que nós vamos falar sobre elas agora, elas podem entrar aqui nos Estados Unidos e não estão sujeitas a essa ordem, essa ordem que barra a entrada aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, vale lembrar que a restrição de viagem aí se aplica para quem viaja do Brasil para os Estados Unidos. Ela não se aplica dos Estados Unidos para o Brasil. Cidadãos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos podem viajar para o Brasil partindo dos Estados Unidos a qualquer momento, desde que haja voos disponíveis. As pessoas que não estão excluídas das restrições de viagem e estão sujeitas à proclamation, que é essa ordem do presidente Trump, elas terão dificuldade de retornar para os Estados Unidos. Elas estão sujeitas a essa barra. Mas essas que nós vamos falar agora não estão sujeitas a essa barra. Não estão sujeitas a essa restrição de viagem. Então, elas podem entrar nos Estados Unidos, mesmo quando o voo de origem partiu do Brasil. Ou se passaram em trânsito, né, por conexão. Então, essas pessoas não estão sujeitos. Cidadãos americanos, obviamente, inclui quem tem dupla cidadania. Então, se você é cidadão brasileiro, mas é cidadão americano também, pode entrar aqui nos Estados Unidos, não se aplica. Também se aplica às pessoas que têm green card, que são as pessoas que residem aqui nos Estados Unidos legalmente. Também se aplica, a ordem não se aplica às pessoas que são pais ou guardiões legais de cidadãos americanos ou de pessoas que têm green card, desde que o cidadão americano e a pessoa do green card é solteira e tem menos de 21 anos. Também não se aplica para irmãos de cidadão americano e de residentes permanentes, que são as pessoas que têm o green card. Obviamente, mesmo esquema. Se é o cidadão, né, americano e a pessoa que tem o green card também deve ser solteira e ter menos de 21 anos. Filhos de cidadãos americanos ou de residentes permanentes, pessoas que têm green card, e que estão em processo de adoção com um status, né, que a gente chama aí de IR4 ou um visto que é especial para essas pessoas que estão em processo de adoção. Estrangeiros que são convidados pelo governo americano para trabalhar ou para colaborar
na contenção do coronavírus e na expansão do coronavírus aqui nos Estados Unidos também não estão sujeitos a essa barra. Pessoas que trabalham com companhias aéreas ou cruzeiros, né? A tripulação aí, que são os empregados dessas companhias e que têm o visto de tripulação, que é o visto C, 1 ou o visto D, também não estão incluídos nessa suspensão aí temporária. Também estrangeiros que são oficiais de governo, diplomatas e os seus familiares que estejam viajando para os Estados Unidos com um propósito governamental, né? Ou seja, trabalho. Pessoas que fazem parte, que são militares e seus familiares daqui dos Estados Unidos, são militares aqui nos Estados Unidos. E aí pessoas que também estão buscando o asilo aqui nos Estados Unidos. Então, se você está tentando aí entrar nos Estados Unidos pela fronteira do México ou pela fronteira do Canadá e está buscando asilo aqui nos Estados Unidos, essa barra também não se aplica a você. E lembrando que para quem está entrando pela fronteira do México, né, o Brasil já é parte do programa de MPP. Então, não significa que você vai entrar direto, você tem liberdade de entrar, não. Nós ainda estamos, cidadãos brasileiros buscando asilo aqui nos Estados Unidos, são sujeitos ao programa de MPP. Nós vamos falar disso um pouquinho mais tarde. Agora eu vou passar aí a bola para a doutora Jânia, e ela vai explicar para a gente do porquê que a restrição foi imposta aos viajantes brasileiros. Espera aí, doutora Natália, eu queria só adicionar aqui, assim, não é adicionar, eu queria resumir, porque as pessoas às vezes falam, nossa, advogado fala de uma forma tão complicada, né? Então, assim, gente, são várias exceções, mas para a exceção, assim, o bulk, ou a grande parte, o que que é? Se você já é cidadão americano, quem é que vai conseguir entrar? Se você já é cidadão americano, se você tem green card, ou seus familiares direto. Que é isso? Esposa, pai e mãe de quem tenha menos de 21 anos, cidadão ou que tenha green card, e irmão de quem é cidadão ou tenha green card, se essa pessoa, tanto que está entrando quanto o irmão que já mora aqui, forem menores de 21 anos e solteiros. É isso. O resto são outras exceções que ela citou, tripulantes, interesse nacional, etc. Mas para as pessoas não falarem que a gente fala complicado, é isso, em palavras curtas e grossas. Então, passamos agora as palavras para a doutora Jânia. Doutora Jânia, por que a restrição foi imposta a esses viajantes vindos do Brasil? Você está no mute, espera aí. Ok, agora podemos te ouvir. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a comunidade brasileira novamente, com todas essas nossas maravilhosas advogadas. Eu tive algumas perguntas até mesmo por WhatsApp hoje, né? Por que o presidente Trump fez isso com o Brasil, né? Ou com os brasileiros? O que é que tem contra os brasileiros, né? Já tinha essa pergunta no meu WhatsApp. É importante salientar que essa proibição, ela, inclusive essa lei, essa proclamação que saiu, ela é idêntica à proclamação que saiu para, por exemplo, os 26 países da Europa, Reino Unido. Então, assim, as proibições, elas existem nos países e não nas pessoas ou na cidadania. Então, isso é importante, porque não importa se você tem outra nacionalidade, se você esteve no Brasil nos 14 dias que antecederam a sua viagem para os Estados Unidos, você vai ser barrado de entrar aqui. Então, como que foi analisado, como que o Brasil foi escolhido, né, para ser um dos países que entraram nessa proibição? Baseado nos números de Covid, né? Então, nós vemos que hoje o Brasil está o segundo, apesar de que o Brasil é um país imenso, mas estamos na segunda posição aí com os números de Covid. Não foi surpresa para nós, o presidente Trump já vinha falando que se os casos continuassem aumentando, o Brasil ia ser um dos países inclusos nessa proibição de entrarem nos Estados Unidos se a pessoa esteve em solo brasileiro nos 14 dias que antecedem a sua entrada aqui nos Estados Unidos. Ótimo, muito obrigada, doutora Jânia. E qual a duração dessa ordem? E quando que essa ordem também entra em vigor, doutora Jânia?
São perguntas que parecem tão fáceis, né? Mas graças à Bruna, a gente descobriu que teve um amendment à entrada em vigor. Então, essa ordem ia entrar em vigor em uma data, mas foi mudada agora hoje à tarde, recentemente. Então, entra em vigor no dia 26 de maio, amanhã, 11h59, horário de Miami, que seria 0h59, horário de Brasília. Então, entra em vigor. Se nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem o voo noturno, né? Que sai do Brasil, por exemplo, a 21 horas de amanhã, por exemplo. Se você já está no voo, digamos que você está saindo de São Paulo às 21 horas e você chega aqui já no dia 27, essa proibição não se aplica a você. Desde que você entre no voo, que você esteja dentro do voo antes de 00h59, horário de Brasília, essa proibição não se aplica a você. É claro que não há garantia de entrada, porque os oficiais do Customs Border Patrol, né, que fazem toda a vistoria na entrada, vão fazer perguntas genéricas, mas de acordo com se você estiver preocupado apenas com essa proclamação, você não está incluso. Outra pergunta que estão fazendo, até quando, né? Até quando? A gente queria muito saber até quando. Eu hoje à tarde, por exemplo, revisitei algumas proclamações anteriores para saber desde quando elas estão aí firmes e fortes. A da Europa, por exemplo, já tem mais de 2 meses. E nós já sabemos que a Europa já está abrindo restaurantes, já tem uma série de comércios que estão abertos e mesmo assim a restrição ainda está de pé. Então, no Brasil, que acredita-se que não chegamos ainda nem ao pico do Covid, eu acredito que ainda demore meses, já que seja questão de meses, mas é uma opinião pessoal, não sabemos, depende do presidente Trump, ele vai ser, claro, assessorado para determinar quando vai ser novamente seguro para autorizar viajantes vindo do Brasil a entrarem nos Estados Unidos. Jane, eu queria só acrescentar uma pequena coisa, que essa revisão dentro da ordem ela é feita a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias ele recebe recomendações para saber se a ordem deveria ser estendida por um próximo... Não estendida, né? Porque ela não vai ser terminada, nem tem prazo. Mas a revisão é a cada 15 dias, era só isso que eu queria dizer. Ótimo. A próxima pergunta é: quem tem visto americano está sujeito às restrições dessa ordem? Para responder essa pergunta, eu chamo a doutora Natália Dixon. Ok, então quem tem visto americano está sujeito às restrições? Sim, todo e qualquer indivíduo que não é parte das exceções que a gente acabou de falar, as exceções, as restrições estão sujeitos às restrições do Proclamation, independentemente de nacionalidade brasileira. Se aplica a pessoas que passaram pelo Brasil ou que estão vindo, né, de voos do Brasil. O que torna a pessoa sujeita à restrição da proclamação é a presença física no território brasileiro, ou seja, por residência ou por trânsito. Os indivíduos que são portadores do visto americano, que vivem no Brasil ou que estiverem presentes no território brasileiro nos 14 dias que antecedem a entrada nos Estados Unidos, estão sujeitos, sim, à restrição. E agora vou passar a palavra para a Gisele para passar a próxima pergunta. Obrigada, doutora Natália. A próxima pergunta, doutoras, o cidadão, o brasileiro que já é cidadão americano ou o brasileiro que tem green card, ele vai ser obrigado a ficar em quarentena uma vez que ele chegue nos Estados Unidos? Para responder essa pergunta, eu chamo a doutora Andréia Canona. Boa noite, gente. Bom, essa é a pergunta que todos fazem, porque imaginam, né? O que os Estados Unidos vai fazer comigo quando eu chegar? O interessante é que os Estados Unidos, basicamente, em quase todos os tipos de, até processos migratórios, trabalham com a boa-fé. Eles pedem que você se coloque em quarentena, que você respeite as diretrizes do Centro de Controle de Doenças, que é o CDC, dizendo, fique 14 dias quietinho, né, se isolando,
para que, se você tiver por alguma chance a doença, você não passe para as outras pessoas. Então, na verdade, não há uma imposição, ninguém vai lá checar na sua casa, no seu quarto de hotel, se você está em quarentena, mas eles partem do princípio que você vai respeitar essa ordem, esse pedido. Muito obrigada, doutora Andréia. E se a pessoa fizer uma escala no aeroporto do Brasil, mesmo que seja um estrangeiro, qualquer pessoa que faça uma escala no Brasil, essa pessoa também está sujeita a essas restrições impostas por essa ordem, doutora Andréia? Infelizmente, essa é a pessoa que estava no lugar errado na hora errada, né? O avião pousou no Brasil, 14 dias sem poder entrar nos Estados Unidos. Então, ela vai ter que estender um pouquinho as férias dela no Brasil ou fazer alguma outra coisa. Tá dentro da ordem isso, mesmo que a pessoa não esteja fora, não se contagie tecnicamente com alguém que está doente, mas está parte explícita da ordem, inclui essas pessoas também. Muito obrigada, doutora Andréia. E os voos do Brasil para os Estados Unidos, doutoras? Os voos do Brasil para os Estados Unidos estão cancelados, estão suspensos? Para responder essa pergunta, eu chamo a doutora Flávia Lloyd. Olá, pessoal. Então, a resposta curta: não estão suspensos. Tá? Lógico, a quantidade de voos está bem abaixo da média, porque ninguém está voando, certo? Então, os voos continuam, mas eu recebi reportes de clientes que há cancelamentos, mas isso está desde o começo da pandemia, certo? Então, é uma coisa fluida. Cada semana a gente tem uma notificação diferente das companhias aéreas. Antes mesmo, né, da ordem, da proclamação ser feita, haviam voos do Brasil que não estavam deixando pessoas com visto de turista entrar no avião, certo? Então, apesar da proclamação ter sido efetiva, né, foi feita ontem, isso já está caminhando devagarinho para chegar ao ponto que estamos, e infelizmente, pela situação dos números, da quantidade de coronavírus, de casos de coronavírus que temos no Brasil. Então, a resposta curta à pergunta aqui é: não, os voos não estão suspensos. A questão é quem vai poder entrar, que é a Natália e já explicou para vocês. Muito obrigada, doutora Flávia. A próxima pergunta é: eu posso aplicar para isenção dessas restrições da ordem? Ou seja, eu posso pedir uma exceção, eu posso tentar conseguir, mesmo que eu esteja dentro dessas restrições? Será que você consegue? Para responder essa pergunta, eu chamo a doutora Karen Hitch. Oi, pessoal. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Como a Natália já tinha falado, existem algumas exceções. Então, somente quem estiver dentro dessas exceções que realmente vão estar isentos da proclamation, né? Então, o que eles estão falando é se certos parentes de cidadão americano ou LPR, né? Que é residente, quem tem green card, pessoas que têm green card, cidadão americanos, mas também estrangeiros que são convidados pelo governo para trabalhar na contenção do Covid, a tripulação, empregados de companhias aéreas de cruzeiros que tenham o visto ideal para isso, oficiais do governo, diplomatas que estão vindo em trânsito também, ou que estão trabalhando a propósito do governo, e militares e suas famílias. Então, essas pessoas estão isentas da proclamação, além de pessoas buscando asilo, né? Então, mas somente essas realmente que vão poder estar viajando para os Estados Unidos, e eles estão à mercê do consulado e do Departamento do Homeland Security, eles que têm que decidir se você realmente se encaixa numa dessas isenções. Então, mesmo assim, não é, eu acho que eu posso ir, então estou aqui, o visto, vou. Não, você realmente tem que ver se você vai estar à mercê deles. Tá bom? Obrigada, doutora Karen. A próxima pergunta é: eu posso aplicar para um visto americano considerando a situação atual? Para responder essa pergunta, eu chamo a doutora Bruna Frota. Oi, gente, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês de novo, essas doutoras maravilhosas, né, semeando o nosso conhecimento para todos os brasileiros que estejam interessados.
Então, o mais importante que vocês entendam sobre essa proclamação é que em nenhum momento essa proclamação fala sobre emissão de visto. Essa proclamação é exatamente sobre quem não pode vir para os Estados Unidos depois de ter passado, pelo menos, ficar no Brasil por pelo menos 14 dias antes de entrar nos Estados Unidos. Então, se vocês estiverem assistindo às nossas lives, né, a gente já falou várias vezes das pessoas que não estavam conseguindo pregar o visto por causa daquele ban de 60 dias que o Trump passou, né, há um mês atrás, e também porque os consulados e as embaixadas estão fechados. Então, por enquanto, porque as embaixadas e consulados estão fechados e estão somente processando vistos com raras exceções, né, em situações emergenciais, por enquanto, se você tiver uma situação normal que não entre em uma das exceções, você não vai conseguir que o seu visto seja emitido, salvo você seja um profissional da saúde, né, que você venha e os Estados Unidos têm um interesse nacional para que você venha para os Estados Unidos. Então, essa é uma explicação muito clara, né, doutora Gisele, que, na verdade, esse ban não é para emissão de visto, e sim para entrada nos Estados Unidos. Exato, doutora Bruna. Mas, como você mesma explicou, os consulados estão fechados, abertos somente para casos emergenciais, e aquela suspensão que o Trump fez aí no dia 23 de abril para 60 dias para emissão de green card fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, continua valendo, né? E chegando no final desses 60 dias aí, né, gente, que seria dia 23 de junho, eles podem estender. Não sabemos se eles vão estender ou não, né? Todo mundo concorda? Então, passando para a próxima pergunta, se eu já tenho um visto americano e quero retornar para os Estados Unidos para continuar os meus estudos, meu trabalho, meu tratamento médico, meu intercâmbio, eu estou sujeito às restrições? Para responder essa pergunta, eu chamo novamente a doutora Flávia Lloyd. Obrigada, doutora Gisele. Essa resposta é a triste, né? Porque ninguém quer escutar, ninguém quer ouvir. Eu já falei com vários hoje. Imagino que vocês também tenham respondido essas perguntas. Mas, infelizmente, sim, vocês estão sujeitos às restrições, tá? Então, os meus F1s, quem tá aqui com J, enfim, vocês são sujeitos à restrição. E é importante, como a doutora Jane mencionou, não é você ser brasileiro, é você ter passado pelo Brasil nos últimos 14 dias. Então, se você é italiano e você estava no Brasil, infelizmente você não vai poder voltar. Então, a resposta curta, mais uma vez, é infelizmente sim, vocês são sujeitos às restrições. A única coisa que eu gostaria de dar um parêntese é que se você tem um tratamento médico e de repente isso tem uma razão humanitária, talvez você possa ter um tipo de ajuda humanitária do consulado, alguma coisa que possa ser feito uma exceção à regra. Então, o intercâmbio não, o estudante não, mas a questão médica, eu imagino que dependendo da seriedade, dependendo das circunstâncias, a pessoa poderá ter um tipo de ajuda humanitária do consulado para tentar pegar um voo e vir para cá. Então, eu imagino que, mais uma vez, a gente não tem exemplo empírico, isso é uma coisa que eu estou usando a minha opinião pessoal e o bom senso, mas eu imagino que dentro da parte médica talvez exista alguma exceção à regra, porque voltamos à listinha, né, que o governo colocou. Se o CDC determinar que você não tem risco de passar o coronavírus para alguém, talvez você entre nessa exceção à regra. Mas estudantes, intercambistas, infelizmente, vocês estão passando umas férias mais longas aí no Brasil. Obrigada, doutora Gisele. Obrigada, doutora Flávia. Eu acho que a doutora Renata quer falar alguma coisa, doutora Renata? Sim, eu quero pegar uma carona no comentário da doutora Flávia, que sem sombra de dúvidas é brilhante, mas eu quero lembrar o público que está assistindo a gente que lógica e bom senso não caminham de mãos dadas com nenhum governo, nenhuma máquina burocrática funciona dessa forma. Acho que é muito importante a gente ressaltar as limitações que os funcionários nos consulados têm. Eles são muito restritos nas exceções que eles podem emitir. E eu acho que um ponto muito importante em um momento que a gente fala de public charge,
indivíduos que estão passando por tratamentos médicos nos Estados Unidos e que por algum motivo estão fora, se esse tratamento de alguma forma está sendo custeado pelo governo americano, vamos supor uma pessoa que mora num estado como Massachusetts, que oferece free care, que é acessível em alguns casos para indivíduos indocumentados ou sem green card. Pelo amor de Deus, não vão pedir para o consulado uma isenção dessa restrição de entrada do Covid-19, mostrando que é o governo americano que está pagando pelo seu tratamento. Eu acho que parece lugar comum, mas eu acho que hoje todo cuidado é pouco em evitar restrições se você está fora dos Estados Unidos. Se você tem um visto, você não tem um direito absoluto de entrada, porque vistos são revogáveis. Eu acho que é muito importante que, se você hoje tem um acompanhamento de um advogado, você precisa fazer esses esclarecimentos específicos ao seu caso antes de mandar um e-mail para o consulado. O papel do consulado não é advogar em prol da população. O papel do consulado é proteger os interesses dos Estados Unidos. Então, acho que é muito importante. A doutora Flávia falou maestralmente, mas a gente precisa ter toda a cautela nesse momento. Muito obrigada, excelentes respostas da doutora Flávia Lloyd e da doutora Renata Castro. A próxima pergunta é: e se eu tiver um parente doente nos Estados Unidos? E se a minha filha vai ter neném? Se eu preciso entrar para ajudar esse parente num momento delicado de saúde, será que eu consigo? Para responder essa pergunta, eu chamo a doutora Karen Hitch. Então, pessoal, infelizmente, somente parentes imediatos, no caso, a esposa de cidadão americanos ou esposa de que tem green card, que poderão entrar aqui, independente, né, se sua família está doente ou não. Mas também outras exceções que entraram são pais de cidadãos americanos que são menores de 21 anos, ok? Pais de cidadãos americanos ou quem tem green card, que são menores de 21 anos, ou irmãos de cidadãos americanos ou green card holders, só que os dois têm que ser menores de 21 anos e solteiros. Então, se você está nos Estados Unidos, tem uma irmã que é cidadã americana, que é solteira, menor de 21 anos e está doente, e você precisa vir vê-la, e você é solteira e solteiro e é menor de 21 anos, aí sim você vai poder entrar. Porém, se a sua irmã já é maior de 21 anos, ou se a sua irmã é menor de 21 anos, já é casada, ou você é casada, infelizmente você não vai conseguir. E só enfatizando, porque eu recebi bastante perguntas. Pais de cidadãos americanos, novamente, somente se seu filho, que é cidadão americano ou green card holder, somente se ele for menor de 21 anos e solteiros, no caso, tá? Então, infelizmente, se o seu parente está nos Estados Unidos e você não entra nessas categorias, você não vai conseguir entrar, tá bom? Muito obrigada, doutora Karen. A próxima pergunta já foi tocada um pouquinho pela doutora Flávia Lloyd, mas nós vamos completar. Com estudantes com visto F ou J estão sujeitos às restrições? Para elaborar um pouquinho mais nessa questão, eu chamo a doutora Bruna Frota. Então, gente, aqui de novo, como a doutora Flávia falou, né, eu acredito que se essa pessoa que tem o visto F ou J, né, a princípio, não tenha uma das exceções que a Natália brilhantemente elencou quando começou a nossa live, né, se não tiver um parente americano ou residente, infelizmente essas pessoas estão sim, né, proibidas de vir para os Estados Unidos. E aí eu entro um pouco no fator, porque o visto J, né, que é o visto de intercambista, muitos profissionais da saúde, como médicos, eles também qualificam para o visto J, né? Então, por exemplo, se for um J, um médico que vem fazer uma pesquisa sobre o coronavírus, ou ele vem trabalhar como um clinician, né, para um desses hospitais ou numa clínica, se ele for o médico, novamente, que vai trabalhar atacando, né, o coronavírus e fazendo mais pesquisas, ele vai entrar em uma dessas regras de exceção. Então, a princípio, sim, essas pessoas são sujeitas a não entrar nos Estados Unidos, a não ser que entrem em um dos pontos das exceções. Desculpa, gente. Muito obrigada, doutora Bruna Frota. A próxima pergunta é:
quem tem advanced parole, né, que é aquela permissão para sair e retornar aos Estados Unidos enquanto seu processo está pendente com a imigração. Essas pessoas que têm essa permissão de viagem, né, que a gente chama advanced parole, essas pessoas vão conseguir voltar para os Estados Unidos ou as restrições também se aplicam a ela? Para responder essa pergunta, eu vou chamar a doutora Renata Castro. Então, o Advanced Parole, ele é uma área cinza, ele não é um status imigratório definido, ele é uma permissão de reentrada. Na verdade, ele é uma solicitação de permissão de reentrada no país, porque quem vai permitir essa reentrada é o Customs and Border Patrol, que é um braço da imigração, e o Advanced Parole é emitido pelo USCIS, nesse caso, né? Ele também pode ser emitido pelo braço de enforcement do ICE. O que acontece? Se você não estiver dentro de uma das categorias de isenção, o Advanced Parole, uma das exceções, o Advanced Parole não vai permitir a sua entrada. Então, aonde que o Advanced Parole é preocupante? Pessoal que está com o EB2 National Interest Waiver, que não tem parentes nos Estados Unidos, vocês não têm green card, você tem uma permissão de reentrada. Então, até onde o grupo discutiu intensamente desde ontem essa questão, o Advanced Parole não vai permitir a sua entrada nos Estados Unidos. E eu acho que é importante a gente voltar a tocar a Jânia. A Jânia mostra bem o lado engenheira dela, porque foi lá olhar todas as proclamações anteriores para ver um padrão de comportamento do governo. E eu acho que todas nós, como advogados, inclusive ontem eu fiz uma live onde eu inicialmente recebi a informação de que os voos e a entrada estavam suspensos completamente, e depois a gente foi recebendo mais informações, de ontem para hoje as informações mudaram. Eu acho que é importante a gente entender que o governo pode, a qualquer momento, fazer mudanças a essas ordens, elas não são estáticas, e não só aqui, como no Brasil também. Então, quando a gente fala do Advanced Parole, o Advanced Parole é um documento dos Estados Unidos, é um documento de viagem dos Estados Unidos, e hoje existem cidadãos americanos que estão no Peru e não conseguem sair do Peru, não há voos para sair do Peru. Então, indivíduos que, na minha opinião, estão enquadrados nas isenções, nas exceções, devem fazer um esforço, claro que se possível, cada situação é individual, para voltar aos Estados Unidos. Ninguém do nosso grupo, a Flávia tocou nisso, das dificuldades em conseguir voos. Além das restrições impostas pelo governo, a gente tem também as limitações impostas por companhias aéreas. Então, é importante lembrar que essa situação não é estática, ela pode mudar a qualquer momento. Advanced Parole não é status, então se você não se enquadra em uma das exceções, você infelizmente vai ter que passar umas férias prolongadas no exterior. Muito obrigada, doutora Renata. A próxima pergunta é: quem são os brasileiros que vão poder entrar nos Estados Unidos após a restrição de viagens começar a valer? Nós já falamos bastante sobre isso. O motivo de nós estarmos repetindo, pessoal, é aquele novamente, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender o que o advogado está falando. Então, nós estamos acostumados a repetir a mesma coisa várias vezes. Então, aqui vai de novo, através da doutora Izzy Pinho. Ela saiu? Gisele, está chovendo muito aqui na Flórida, a internet dela pode estar com problemas na conexão. Ela está entrando de novo, ó. Então, aqui. Então, vamos lá. Vocês que... Aí entrou. Oi, doutora Izzy. Obrigada. Oi, gente, desculpa. Imagina, olha, eu já fiz a pergunta aqui que era para você. Novamente, eu falei que nós já falamos sobre isso bastante, mas que você ia dar uma explicaçãozinha de novo, resumida, para o pessoal entender quem são as pessoas que poderiam entrar após a restrição valer. Oi, gente, boa noite. Obrigada por estarem nos escutando hoje. Desculpa eu ter caído. Acabei de receber aqui várias mensagens. Cadê você? Cadê você? Mas eu tô aqui, gente. Então, quem são os brasileiros, né, que teoricamente vão poder ou não vão poder entrar nos Estados Unidos após essa ordem que vai entrar
em vigor amanhã, né? Como a Jânia disse. Os brasileiros que vão poder entrar e sair sem nenhuma restrição são brasileiros que também têm a cidadania americana, né? Então, que também tem um green card, então você não vai estar dentro dessa ordem. E caso você seja o filho menor de um cidadão ou de um green card holder, caso você seja irmão menor, né? E o irmão também menor de um cidadão ou de green card holder, e filhos adotivos, esse tipo de coisa, você não estaria entrando na ordem. Mas, no geral, tome cuidado, não se precipite, não viaje, não saia do país se você não tem certeza que você vai conseguir voltar. Então, é o que eu acho que eu tenho para dizer, né? Eu acho que essas exceções, a gente já conversou sobre isso, mas realmente é o sentimento, né? Que você tenha cuidado e que você observe se realmente essa ordem aplica para você ou não, porque como os outros países, né, que já estão dentro dessa ordem há bastante tempo, por exemplo, França, Espanha, a China, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, caso você tenha uma emergência, ou caso você tenha uma situação que você precisa ir para o Brasil, saiba que você vai ter problemas para voltar e a gente não sabe até quando isso vai durar. Então, é importante que você tenha essa ciência, né, que caso você tenha que ir, se você não está dentro da exceção, você pode ser que não volte durante um tempo indeterminado. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje e eu espero que esteja todo mundo bem, né? Pelo menos aqui na Flórida a gente já está começando a reabrir, então isso tem deixado a gente relativamente feliz também, né? Poder sair de casa um pouco mais tranquilo. Muito obrigada, doutora Izzy. E eu queria agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora. Há várias pessoas aqui fazendo comentário na minha página do Facebook. Obrigada a Graziele Crisol, a Caterine Cansanção, a Luísa Franzen, Renato Ackerman, Jason Brasil, Tony Pereira, Graziele Almeida, Mari Barros, Rebeca Carolina, entre muitos outros. Muito obrigada, pessoal, pela audiência e pela confiança no nosso trabalho. Realmente nós estamos aqui para trazer informação relevante e correta e de confiança para vocês, né? Nessa época em que, quando há desespero, há muita chance para pessoas de má índole tirarem vantagens dos imigrantes que estão vulneráveis, das pessoas que estão vulneráveis nesse momento, que estão preocupadas, nervosas. Então, nesse sentido, nós estamos aqui para fazer o que é correto, tá? Então, a nossa próxima pergunta é: essa restrição de viagem tem algum impacto nos processos de pedido de visto, de green card ou de cidadania? Tanto nos pedidos quanto nos processos já correntes. Para falar disso, eu chamo a doutora Flávia Lloyd. Olá, pessoal. Então, essa resposta é um pouco bifurcada, tá? Porque, por exemplo, o pedido de vistos, os consulados no momento estão fechados. Se você está no Brasil, mesmo que o consulado reabra pela restrição que a gente tem agora, vocês não poderiam entrar. Então, o pedido de visto em si no consulado, infelizmente, é uma coisa que não é possível no momento, certo? Por dois motivos. Primeiro, pela restrição e segundo, porque eles estão fechados. Então, cada dia a gente tem uma notícia nova, eles vão reabrir. É aquela ansiedade de todos aqui, especialmente com as pessoas esperando com visto de trabalho, mas infelizmente a gente não tem uma posição em relação a isso. A próxima parte da pergunta, que é a Green Card de cidadania, essa parte está sendo lidada com a imigração, com o USCIS, United States Citizenship and Immigration Services. E a imigração, no momento, para consultas pessoalmente, para consultas em loco, né? Para impressão digital, para entrevista, a imigração está fechada. Porém, os arquivos continuam sendo revisados, os processos continuam sendo aceitos, seja de green card, seja de cidadania. Então, essa parte da imigração está funcionando normalmente, certo? O que não está funcionando da imigração seria, por exemplo, você aplicou para um green card e você está esperando a sua consulta para biometria, para tirar as impressões digitais, tirar sua foto. Essas consultas, tecnicamente, devem reabrir agora dia 4 de junho. Eu falo tecnicamente porque isso é uma coisa que cada dia eu espero que reabra, porque todos estamos ansiosos, mas temos que estar seguros, né, antes de reabrir. Então, a data agora é dia 4 para a biometria e também para as entrevistas que espero que sejam reagendadas. Mas
para o Green Card, cidadania, vistos de trabalho, casos de trabalho, né, petições de trabalho estão sendo aceitas. Então, essa parte continua normal, com exceção, claro, do Premium Processing. O Premium Processing era um processo que uma taxa de $1.440, que alguns vistos você poderia aplicar, né? Você podia pagar essa taxa extra para sair a decisão em 15 dias, eu chamo de uma propina legalizada, você pode passar na frente dos outros, mas infelizmente nesse momento foi suspenso dia 20 de março e não voltou ainda. Então, assim, tem partes da imigração que estão funcionando normalmente, nunca pararam, tem partes que estão meio híbridas e tem partes que não estão funcionando. Então, essa é uma pergunta que tem várias respostas ao mesmo tempo. Mas, no geral, para ficar simples, para como a Gisele falou, esse negócio de resposta de advogado, vistos, não no consulado. Green Card, cidadania, continua. Bom, muito obrigada. Muito obrigada pela excelente resposta, doutora Flávia. A nossa próxima pergunta é uma pergunta que eu recebi por WhatsApp, que é: estou com visto de estudante e quero ir ao Brasil em junho. Meu irmão é cidadão ou tem green card e mora nos Estados Unidos. Eu consigo ir e voltar com essa restrição? Para responder essa pergunta, eu chamo a doutora Renata Castro. Eu ia fazer uma brincadeira e dizer que a minha bola de cristal estava quebrada até o dia 15 de junho. Mas a gente fala isso, parece brincadeira, mas não é. É impossível para a gente definir hoje, no dia 25, 26 de maio, dentro de uma situação altamente volátil, como estará a possibilidade de retorno do Brasil para os Estados Unidos. Como eu falei respondendo a minha pergunta anterior, a gente tem o aspecto legal. Se você tem um irmão que se enquadra na exceção estipulada pelo governo, que ele é menor de 21 anos e solteiro, você mesmo com visto de estudante poderá entrar. O que acontece? Você tem a dificuldade em saber se terão voos disponíveis para o seu retorno e se na sua saída você, enquanto estiver no Brasil, não terá uma surpresa mediante o seu retorno. Então, a minha sugestão é que, a não ser que você esteja indo para o Brasil para algo que vai mudar a sua vida, algo extremamente essencial, não vá. Porque quando você sai dos Estados Unidos e você tem um visto, vistos não são absolutos, eles não estabelecem direitos que você passa a ter estando nos Estados Unidos. Então, se para você é mais importante estar nos Estados Unidos, a minha sugestão é que permaneça aqui. A proclamação ela não requer uma votação em um processo mais complexo, como outras mudanças legais, ou seja, ela pode mudar da noite para o dia. Então, é muito importante que vocês, na minha opinião, levem em consideração o impacto de ficarem fora dos Estados Unidos. Isso daí é uma resposta que nenhum advogado quer dar, que é dizer, a gente não sabe, mas, apesar de todas nós fazermos um trabalho de previsão do futuro no período fora do escritório, a gente não tem como falar com precisão. A gente leva a situação com leveza, até bem porque, imagina, hoje é segunda-feira, feriado, todas nós somos mães, mulheres ou esposas, temos outras responsabilidades fora do escritório e passamos, vocês verem a quantidade de mensagens que foram trocadas só nesse grupo de advogadas, todas tentando acompanhar a rapidez dessa mudança que foi imposta, foi anunciada, pode ser ameaçada, mas que foi anunciada com alguma antecedência, mas que só foi, o martelo só bateu no domingo. Então, para esse indivíduo que está com o visto de estudante, é importante lembrar que se a situação de coronavírus no Brasil aumentar, não existe nada na lei que faça com que o presidente não possa limitar a entrada de indivíduos oriundos do Brasil, period. Isso é uma questão de segurança nacional. Uma pessoa me perguntou se o presidente pode proibir a entrada de cidadãos americanos nos Estados Unidos, se isso não é inconstitucional. Eu não vejo inconstitucionalidade nisso, até bem porque tem a questão de quarentena, não é a primeira vez que os Estados Unidos já teve que fazer isso. Eu acho que é importante a gente lembrar que o governo americano vai tomar decisões baseadas no benefício do coletivo. Então, hoje, a preocupação é proteger o coletivo, a população que está dentro dos Estados Unidos
da infecção de mais casos do coronavírus. Então, a minha sugestão é, se puder, não viaje. Exato. Excelente resposta, doutora Renata. Muito obrigada. Para a próxima pergunta, nós temos: estou no Brasil, saindo dos Estados Unidos amanhã de manhã, com visto de turista. Será que eu consigo entrar? Algumas de nós recebemos essa pergunta hoje, né? Basicamente, gente, a resposta é a seguinte: a proclamação entra em vigor às 11h59 da noite do dia 26 de maio. Mudou, viu, gente? Ia ser dia 28, às 11h59 do dia 28. E hoje à tarde, logo antes da nossa live, nós recebemos a notícia que entra em vigor dia 26 de maio, às 11h59 da noite. Se eu não me engano, horário de Miami, não é isso, gente? Isso, Nova York, Eastern Time. Horário de Nova York, ok. Então, logo alguém que saia do Brasil já antes da vigência da proclamação esteja apto para entrar nos Estados Unidos, não deve ter problema nenhum ao pedir essa entrada, se a pessoa sair do Brasil antes da proclamação. Agora, obviamente, gente, que isso não significa que a entrada é garantida. Inclusive, como a doutora Flávia Lloyd mencionou antes, nós já temos recebido notificações de outros clientes, outras pessoas dizendo que tentaram entrar nos Estados Unidos nessas últimas semanas com visto de turista e foram negada a entrada já baseada na situação do Covid. Tá? Então, isso é uma coisa que já estava acontecendo e que agora só foi realmente colocado de uma forma formal. Agora está escrito, mas antes já estava acontecendo. Ou seja, não há garantia que você vai conseguir entrar, não. Infelizmente, essa é a verdade. Então, para a próxima pergunta se eu estou no México e desejo cruzar a fronteira para pedir asilo nos Estados Unidos, eu estou sujeito à restrição? Eu posso pedir asilo nos Estados Unidos ainda? Para responder essa pergunta, eu chamo a doutora Natália Dixon. Olá, pessoal. Então, as pessoas que estão pedindo asilo aqui nos Estados Unidos ou que desejam pedir o asilo aqui nos Estados Unidos, elas não estão sujeitas à restrição e suspensão da proclamação que foi feita pelo presidente Trump. Entretanto, desde o dia 29 de janeiro de 2020, o Brasil foi adicionado na lista dos países que fazem parte do programa conhecido como MPP, que é a política de permanecer no México enquanto você pede o asilo nos Estados Unidos, né? É chamado de Migrant Protection Protocol, ou Programa de Proteção dos Imigrantes, aí, que determina que o pessoal tem que permanecer no México. Então, se eu estou buscando asilo e eu estou no MPP, mas eu estou com medo de permanecer no México, eu estou sendo ameaçado no México, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que continuar no México? Eu posso cruzar para os Estados Unidos? Então, nesses casos, se a pessoa está com medo, está acontecendo alguma coisa com ela no México que está estranho, você não está gostando e está se sentindo ameaçado, a pessoa tem que procurar, né, aí as autoridades migratórias no porto de entrada, né, cruzar a ponte ou cruzar a fronteira, né, com os Estados Unidos, e você tem que pedir aí uma nova entrevista, que é chamada de Non-Refoulement Interview, né, essa entrevista que te permite que você permaneça nos Estados Unidos, que você não seja devolvido para o México. Isso não tem nada a ver com o travel ban, não tem nada a ver com essa barra, né, com a restrição dos voos que vêm do Brasil. Então, se você está no México, está no programa de MPP e quer cruzar para os Estados Unidos, isso não te impede. Não, você não está impedido de pedir asilo nos Estados Unidos por conta dessa restrição das viagens aí, vindas do Brasil. E, obviamente, antes de passar a palavra aí para a doutora Gisele de volta, eu queria agradecer a oportunidade de participar dessa live. Estou agradecendo aí as meninas, as advogadas também envolvidas nesse processo, pelo carinho, pela dedicação, pela disponibilidade.
E especialmente, claro, aos que estão assistindo também, participando, fazendo perguntas. Obrigada aí pela audiência, por tudo. Boa noite a todos aí e que se cuidem. Segurança e saúde em primeiro lugar. Muito obrigada, doutora Natália, muito bem dito, muito bem falado. E parece que a doutora Renata quer acrescentar alguma coisa. Doutora Renata Castro. Gente, eu acho que é importante a gente falar que é muito comum durante situações como essa, é uma situação unprecedented, é algo que nenhum de nós passou por essa situação, porque é algo novo, né, dessas mudanças de Covid-19. Mas conforme a doutora Natália falou de asilo, eu acho que é importante enfatizar que a crise de Covid-19 no Brasil não abre espaço para solicitar asilo nos Estados Unidos. Eu ouvi isso em alguns veículos de televisão de fala hispana, e eu acho que é importante a gente lembrar isso, que os pedidos de asilo não são baseados na questão de Covid-19. Então, o fato de que o Brasil hoje é o epicentro de Covid-19 não abre espaço para asilo. Eu estou falando isso porque eu já recebi essa pergunta algumas milhões de vezes. Então, eu achei importante só pegar aqui a oportunidade do comentário que a Natália fez. Ótimo, muito obrigada, doutora Renata. Mandaram aqui uma pergunta para a doutora Karen Hitch, que é, a pergunta é, caso eu saia do Brasil e passe 15 dias em um país que não tem essa restrição de entrada nos Estados Unidos, eu consigo entrar nos Estados Unidos depois desse período de 15 dias, estando em outro país que não seja o Brasil? Para responder, eu chamo a doutora Karen Hitch. Então, a minha interpretação da proclamação é que sim, porém a gente também não sabe quais os outros países que podem vir a ser incluídos nessa restrição. Eu acho que é um momento que você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você faz, entendeu? Inclusive, na proclamação está sendo falado que se eles acharem que você cometeu fraude para poder tentar entrar aqui, pode ser um problema. E isso pode ser considerado, talvez, um tipo de fraude. Uma coisa é se você já está num país onde não é, hoje você está num país que não está na restrição e já tinha planejado vir para cá depois, talvez, mas tem que tomar muito cuidado nessas horas, porque primeiro, não sabemos quais outros países podem entrar, e segundo, você sair do Brasil intencionalmente, com a intenção já de burlar essas restrições, isso pode ser um problema. Essa é a minha opinião. Não sei que outras pessoas têm opinião. Deixa aberto. Posso fazer um parêntese? Então, Karen, eu concordo com você plenamente e acho que as pessoas também têm que monitorar os números dos outros países, porque, por exemplo, a Rússia não está na lista de países, mas eu imagino que semana que vem eles estarão, porque eles são o número 3, certo? A diferença da Rússia para o Brasil de casos, acho que são 4.000 casos, mais ou menos. Então, você tentar jogar, roleta russa, literalmente, indo para um outro país, não sabendo como estão os casos de Covid lá, burlando as regras de imigração. Gente, é muito risco para pouco benefício. Essa é a minha opinião. Eu acho que é importante a gente falar também que nessas entradas nos Estados Unidos, esses indivíduos que provavelmente estarão com visto ou com advance parole, nada impede que o agente imigratório te leve na bela da salinha. E vamos combinar que essa salinha não é uma experiência nada agradável. Na salinha, os indivíduos não têm o direito constitucional de acesso a um advogado. Então, você vai passar umas horas desagradáveis lá. Todas nós entendemos que alguns indivíduos, eu me preocupo, eu sei que a maioria de nós aqui tratamos de casos de EB2 com National Interest Waiver, e eu acho que esses vão ser os mais impactados, alguns casos de habilidade extraordinária, que tem indivíduos que estão fora, mas eu acho que o mais prudente para evitar colocar em risco o seu processo de green card, agora ou no futuro, é ficar sossegadinho aonde você está e esperar essa questão de coronavírus se estabelecer e realmente é importante. Eu li uma coisa, eu quero só falar a respeito disso, uma pessoa falando assim, me disseram
que o governo vai fazer exceções por causa de Covid-19. O governo não vai abrir exceções para comissão de fraude durante Covid-19, quem ficar fora mais de um ano por causa de Covid-19. Não existem cláusulas na lei. É claro, às vezes o agente imigratório pode fazer um turn a blind eye. Você não quer contar com a sorte. E, infelizmente, hoje a gente vive um ambiente migratório restritivo, qual toda e qualquer coisa que você disser ou fizer pode ser usada contra você. E lembrando, celulares são inspecionáveis dentro de aeroporto. Então, se você está fazendo mensagem no WhatsApp, oi amigo, estou indo para a Rússia para de lá e para os Estados Unidos. Porque brasileiro fala e o WhatsApp é a prova cabal, isso pode ser usado contra você. Então, a Flávia falou, é uma aposta muito alta com um risco muito grande. Muito bem falado, doutora Renata. Então, gente, isso aí é uma coisa muito importante que eu sempre falo para os meus clientes também. Lembrem-se de que o WhatsApp, inclusive computadores também, viu, gente? Podem ser confiscados, eles podem pedir sim a sua senha do Facebook, o seu login do Facebook, do Instagram. Então, tudo que vocês falarem pode ser visto pela imigração, tá? Muito importante lembrar disso. Eu gostaria de saber se alguma das doutoras aqui tem alguma colocação extra a ser feita. Ok. Doutora Andréa Canona levantou a mão primeiro, depois a doutora Jânia Braswell. Então, doutora Andréa, o que a senhora gostaria de adicionar? É interessante que enquanto a doutora Renata falava, entrou até na nossa página umas perguntas parecidas, né? A pessoa perguntando, e se eu preciso muito ir para os Estados Unidos? Ou montei minha empresa com visto E2, saí para o Brasil e agora eu preciso voltar para dar continuidade ao meu projeto. Então, acho que essa resposta é, você vai ter que esperar. É uma pandemia que nunca aconteceu na história do mundo. As nações estão parando, as nações estão tomando cuidados e infelizmente, isso vai afetar a nossa vida pessoal. Nos afeta como advogadas, estamos fazendo consultas online, as cortes estão fechadas, estamos com clientes que, além do caso, estão ansiosos. Então, infelizmente, não tem uma resposta fácil. A resposta é espere e, se Deus quiser, vamos vencer isso em breve. Muito obrigada, doutora Andréa, muito bem colocado. Doutora Jane, o que a senhora gostaria de adicionar? Eu só queria adicionar a pergunta que me fizeram, por que o Brasil, né? É interessante, e eu concordo com o que a doutora Renata Castro falou, o foco de todo líder, de toda nação hoje, é proteger quem está dentro. Então, o próprio Brasil, a gente sabe que teve essa restrição para todos os estrangeiros, não selecionou alguns países e, recentemente, agora, dia 22, estendeu por mais 30 dias. Então, na verdade, essas mensagens que eu recebi de pessoas indignadas, né, como que o Brasil está sendo um foco de alguma forma, não é apenas o Brasil. Todo governante está tentando proteger e o Brasil está do mesmo jeito tentando proteger quem está dentro e, de fato, a gente não sabe o que esperar. Então, as surpresas são contínuas hoje em dia. E, por final, só queria agradecer a oportunidade. É sempre um prazer estar com todas vocês aqui. Um abraço para todas e para todos que estão nos ouvindo. Doutora Gisele, eu poderia falar, adicionar? Claro, vou fazer um comentáriozinho aqui, doutora Bruna, antes. Olha, para as pessoas que estão dizendo aí que não conseguem comentar, se você entrar na minha página do Facebook, Gisele Ambrosio, é meu perfil pessoal, se vocês entrarem no meu perfil e vocês olharem lá a nossa live, vocês vão conseguir mandar perguntas, tá? Fora isso, vocês podem mandar um e-mail para a gente, que eu vou estar adicionando, falando para vocês aí desse e-mail no final, logo após a doutora Bruna fazer os comentários dela. Pode prosseguir, doutora Bruna, muito obrigada. Então, gente, eu só queria recapitular um pouco, porque eu recebi muitas perguntas de muitos clientes meus que estão na Europa, ou na China, ou no Irã hoje, né, que vêm esperando já há 2 meses, como a doutora Jânia falou, as fronteiras reabrirem, né, para eles poderem vir para os Estados Unidos. E aí a gente vai no ponto se eu for para um país, um terceiro país, né, que não esteja dentro desse travel ban, como o Brasil, os países dentro da área do Schengen, Reino Unido, Irlanda, China e Irã, né? Hoje, né,
do jeito que essas proclamações foram emitidas, normalmente você conseguiria entrar nos Estados Unidos depois de passar 14 dias fora desses países. Mas tem muitos fatores que vocês têm que levar em consideração. Por exemplo, você tem que ver se muitos desses países você precisaria de um visto para entrar nesse país. Por exemplo, o Canadá, o brasileiro precisa de um visto para entrar no Canadá. O Canadá e o México, por exemplo, existe um ban de essential travel entre esses dois países e os Estados Unidos. Então, não necessariamente porque você tem um visto de turista ou um visto de estudante, você conseguiria entrar depois de ter ido para o México ou o Canadá. Então, além, né, da restrição dos Estados Unidos, vocês também têm que ver a restrição do país de onde você vai sair. Tá? Qual é o documento que você precisa entrar nesse país? A questão da fraude, como as meninas enfatizaram. Meninas, é porque a gente já tem um certo ar de cumplicidade aqui. Então, esse é o mais importante que eu queria enfatizar, que não necessariamente só porque esse país que você vai visitar não está dentro do Travel Ban com os Estados Unidos, que você vai ter a carta branca para entrar nos Estados Unidos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade e para a gente sempre se juntar e passar as melhores informações, encontrar soluções dentro da legalidade para os nossos clientes. Eu queria só adicionar uma coisa. Eu acho que todas nós aqui temos clientes que estão ansiosos, né? Vamos ter pena dos advogados. Os advogados também são gente. A gente também entende a ansiedade de vocês em todos os níveis, número e grau, os projetos que precisam ser tratados, as crianças. Uma cliente me mandou uma mensagem e me falou: doutora Renata, estou muito ansiosa por causa do ano letivo. Eu falei: mulher, mas não tem escola, que ano letivo que você está preocupada? Então eu falo isso, a gente fala isso na brincadeira, mas é porque é essencial para não tomar nenhuma decisão errada, para não comprometer os seus processos, para não criar uma sobrecarga emocional desnecessária nesse momento de incerteza. Esse é um momento de volatilidade, incerteza e de surpresas mesmo. Pode ser que essa proibição dure uma semana, um mês, 20 dias, que a gente tenha cautela e muita paciência. Então, para Nossa Senhora das Advogadas, para quem é devoto, por favor, vamos ter paciência, porque advogado também é gente, e a gente está tentando trazer para vocês as informações com o maior nível de rapidez e com o maior nível de veracidade possível. Mas para vocês verem, ontem a gente tinha uma informação, a Bruna hoje foi fantástica, tendo cavado uma exceção que foi publicada no meio da tarde em relação à implementação. Então, vamos ter paciência e vamos, como eu brinco, que continuar devoto de Nossa Senhora das Advogadas, porque ela vai precisar fazer muito milagre de agora até a pandemia acabar. Eu mesma cancelei o meu voo para o Brasil. Passagens de $400, mas eu vou resistir dessa vez. Então, doutoras, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou terminar por aqui a nossa live de hoje. Gostaria de agradecer a audiência de todos vocês. A nossa audiência hoje foi maravilhosa. Desculpa aí aos que não conseguiram comentar ou fazer a sua pergunta no Facebook, mas, novamente, vou deixar aqui para vocês o nosso e-mail. Nós respondemos a todas as perguntas que foram feitas das nossas lives anteriores, tá? O e-mail é livedasadvogadas@gmail.com. Novamente, livedasadvogadas@gmail.com. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário, sua crítica, sua sugestão para a nossa próxima live. Nós ficaremos muito felizes em responder. Muito obrigada, doutoras. Obrigada a toda a nossa comunidade. Até a próxima e fiquem saudáveis. Fiquem com Deus. Amém. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bye, everybody.